Boa noite a esta igreja maravilhosa. Como eu já mencionei outras vezes, é um orgulho, uma alegria poder estar aqui na Igreja Batista Betel de Ivaiporã. Como a pastora disse no começo do culto, nós estivemos com a igreja por muito tempo. Mais ou menos uns 2-3 meses atrás, eu vi uma imagem que acho que o pastor colocou na internet, da igreja antes e depois. E eu chegando aqui, eu vi que o tempo estava chuviscando, eu olhei um monte de carro, eu falei, Deus é maravilhoso. Porque os membros daqui são membros que querem aprender. Se existe algum que não, eu sei que é exceção. Mas que a maioria que veio aqui, que está neste culto, estão com o coração aberto para aprender a palavra de Deus. Não existe nada mais satisfatório do que estar na presença do nosso mestre e mentor, que é o Espírito Santo, nosso companheiro. Ele nos ensina, ele nos instrui para caminharmos a cada dia que passa com mais sabedoria. E é sobre isso que eu quero falar hoje, nesta noite, sobre sabedoria. Esse é um assunto que muito queimou dentro de mim. Mas por que ele chamou tanto minha atenção? Eu até ouvi, alguns dias atrás, na televisão, um canal gospel dizendo a sequência dos livros bíblicos. E o livro de Provérbios está entre os livros poéticos da Bíblia. Isso me chateou. Não porque o texto é bonito ou parece poesia, mas porque quando eu parei para pensar, eu disse, nossa, ele está entre os livros poéticos, entre Salmos, Eclesiastes, Cantares. E quando as pessoas pensam em poesia, elas não pensam em uma aplicação pessoal direta para a vida diária. Às vezes nós lemos um Salmos de Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eleva os meus olhos ao monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Dá a sensação de que é mais uma mensagem motivacional de isso, você pode, aleluia. Isso é importante na nossa vida. Mas o propósito do livro de Provérbios não é ser uma poesia e nos trazer palavras bonitas para memorizarmos. Eu vou gravar esse texto de Provérbios, que bonito. É um texto de aplicação diária para a nossa vida. Eu aprendi isso depois que eu li Provérbios 4:7, que diz, sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria com tudo o que possui. Sim, adquire a sabedoria e ela te honrará. Ela trará honra para a sua cabeça. Ela trará reconhecimento perante os homens. E quando diz sabedoria é a coisa principal, um tolo diria, sabedoria é mais importante do que Deus. A sabedoria, ela ajudou Deus, ela esteve com Deus na fundação do mundo. E para nós vivermos na terra, a sabedoria é a coisa principal. Em Provérbios 1:32 diz que o desvio de pessoas boas, mas simples, mata elas. Isso quer dizer o quê? Você desconhecer uma verdade importante te destrói. Não pense que por você amar a Deus, dobrar o seu joelho todo dia, os seus problemas acabaram. Porque o desvio de pessoas bem intencionadas, não está dizendo de pecadores, matará eles. E a prosperidade dos loucos os destruirá. Por isso, abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 8. Provérbios capítulo 8. Versículo 1. Provérbios capítulo 8, versículo 1. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo. A todos levanto a minha voz. Vocês, prestem bem atenção no versículo 5. Inexperientes, adquiram a prudência, e vocês tolos tenham bom senso. Só até aqui. A sabedoria, quando ele diz a sabedoria está clamando em alta voz, está gritando, está te chamando, isso dá a impressão mesmo de um texto poético, que nós estamos tratando apenas de uma poesia. Mas Salomão coloca a sabedoria como uma pessoa, como um ser que conversa com você, que fala com você. De tanta importância que ele deu para ela, ele só conquistou o que conquistou através da sabedoria. E ela ensina verdades tão grandes
e tão libertadoras que aquele que está pronto para ouvir receberá o conhecimento e a liberdade de tanta dor. Quando você aprendeu que para ser salvo você precisava de Jesus Cristo e entregou o seu coração e foi batizado, sua vida não mudou? A minha mudou a partir do momento que eu comecei a viver a palavra de Deus, apesar de desde pequeno ser evangélico. E quando você aprendeu sobre Jesus, um sorriso veio no seu rosto, você falou: esse é quem eu quero servir. Este homem é extraordinário, ele é Jesus, ele me liberta, eu estou com paz. Embora todos possam criticar-me, eu sei que aqui eu tenho segurança. Você teve que aprender sobre Jesus. Isaías, capítulo 1, versículo 19 diz: aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto. Versículo 17, aprendei a fazer o bem. Salmo 143, 10, Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, guia-me por terras planas, o teu bom espírito. Nós temos que aprender sobre a palavra de Deus. Por isso Salomão também ensina em Provérbios 23, 26, compre a sabedoria, a inteligência, a prudência e o discernimento, e ela te libertará. Não ande com comilões de carne, com beberrões de vinho, com festeiros, com imprudentes, com tolos, com aqueles que tentam não incentivar o teu crescimento. E eu até li, há pouco tempo atrás, uma pesquisa mostrou que quando você conta os teus problemas para alguém do teu lado, 20% daquelas pessoas para quem você contou não se importam. E 80% estão felizes por você estar com aquele problema. Pode ser que essa porcentagem em níveis espirituais não esteja certo, porque o teu pastor não está nem nos 20% e nem nos 80%. É uma pesquisa genérica, feita por postagens na internet, mas ela faz sentido. E mesmo quando você olha para a palavra de Deus e lê o livro de Provérbios, de Mateus, de Lucas, de João, Eclesiastes, você aprende que você não deve desperdiçar o teu tempo e lançá-lo a cruéis, a homens maus, que não estão prontos para te ouvir. Muitas vezes são pessoas da igreja, e você se queixa, e os seus problemas não passam. É mais interessante ainda, porque essas pessoas estão presas e levando aquela mesma vida por anos e anos. Por isso, eu dei introdução com o livro de Provérbios para chamar a atenção da importância que é a sabedoria. E é tão importante que a sabedoria que está contida nesse livro maravilhoso, ela é para a aplicação diária. Aplicação diária. Aplicação diária. Guarde essa palavra. Todos os dias leia um capítulo desse livro. Leia um capítulo, pegue uma caneta e um papel, coloque do seu lado e diga: o que é que está escrito aqui que eu não estou seguindo? O que é algo tão importante que tem aqui? Por exemplo, em Provérbios 15, 22, diz assim: aonde não há conselhos, os projetos saem vãos, mas na multidão de conselheiros se confirmarão. É um exemplo que eu vou te dar para você notar como não é um livro poético. Quando o meu avô tinha 16 anos de idade, ele me contou esse testemunho, essa história. Ele não é evangélico, ele acredita em Deus, e naquela época ainda ele não tinha nem um pouco de conhecimento do livro de Provérbios. Mas olha o que aconteceu na vida dele. Ele tinha 16 anos de idade, ele disse que ele carpia, desde criança. O ensino dele, ele parou na 3ª, 4ª série. E com 18 anos de idade ele veio para Ivaiporã. E ele foi trabalhar de funcionário na Pernambucana, na Casas Pernambucana. Isso em 1952. Ele me contou isso faz mais ou menos 2 semanas. Eu fiquei tão impressionado a hora que eu ouvi a história dele. E ele disse que quando ele entrou dentro da loja, ele ia ser um funcionário normal, ia trabalhar vendendo. Ele olhou e viu um gerente dentro da loja. E ele falou: eu quero ser gerente. Porque eu não quero viver com o salário de um funcionário para sempre. Eu quero ser gerente. Ele foi até o gerente e perguntou: como que eu faço para ser gerente? Aquele gerente provavelmente deve ter falado: nossa, um menino de 18 anos virar para mim e falar: como é que eu faço para ser gerente? Ele falou: tá bom, você quer ser gerente? Sim, eu quero.
Só que você vai ter que renunciar a muita coisa aqui no seu serviço. Muito tempo com a família, o horário. Nisso, ele falou, não tem problema. Ele ficava até altas horas da noite junto com aquele gerente, aprendendo, e ele falou que ele seguia todas as instruções que eram passadas para ele, todas elas. Com 22 anos de idade, ele se tornou gerente na Pernambucana. Depois disso, ele abriu o próprio negócio e foi chamado pela Riachuelo para se tornar gerente da Riachuelo também. Isso com 22 anos de idade. Ele começou a obedecer e a praticar aquilo que o gerente ensinou para ele com 18, 19 anos. Em menos de 3 anos, ele já tinha o salário de um gerente e já tinha ido para outra gerência em outra loja ganhar mais. E a loja anterior, que havia dispensado ele por calúnia, mandou uma carta pedindo para que ele voltasse, porque analisaram que durante o período em que ele trabalhava, nunca faltou dinheiro no caixa, ele superava todas as metas que era dada para ele de venda e estavam querendo ele de volta. Para ele já não valia mais a pena, ele não voltou. E quando eu ouvi aquela história, eu lembrei na hora de Provérbios 15, 22. Na verdade, eu não vou nem ler o 15, 22, Provérbios 5, versículo 7. Agora, pois, filhos, dai-me ouvido e não vos desvieis das palavras da minha boca. Das palavras da boca de quem? Salomão está dizendo. Ele não está dizendo as palavras da boca de Deus, que está lá nas alturas, falando de uma forma em sonhos ou em pensamentos, que é o que também acontece. Ele está dizendo, você vai ver à frente, no versículo 9, para que não desonra aos outros nem os teus anos a cruéis, para que os estranhos não se fartem do teu poder e dos trabalhos de tuas mãos. E digas, e você diga, no versículo 12, como aborreci a correção, e como meu coração desprezou a repreensão. Olha agora, não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Nem a meus mestres. Ele não está dizendo do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Salomão está falando de homens. Quando o meu avô deu ouvido para aquele gerente, o gerente se tornou um mestre na vida dele. Um mentor. Cujas instruções ele seguiu, porque ele queria se tornar como aquele mentor dele. Em 2 anos ele estava como aquele mentor. E depois ele buscou novos mentores, embora tivesse cometido vários erros na vida dele, o que podia ter tornado se ele conseguisse ter o conhecimento do livro de Provérbios, teria feito dele uma pessoa muito maior do que ele pudesse imaginar. Ele me disse, eu nunca passei fome, nunca tive dificuldade, apesar de em alguns momentos passar por uma situação ou outra, por uma crise ou outra, eu sempre estive bem, pude dar educação para os meus filhos, sempre foi um pai que foi exemplar. Eu sou grato a ele porque ele gerou a minha mãe, educou ela e ela me educou e fez com que eu pudesse estar aqui nessa noite. Ele ouviu um mentor. Ele teve uma referência. Salomão está falando isso. E Salomão era rico, bilionário. O templo de Salomão estima-se que era no valor de 500 bilhões de reais. 500 bilhões. É muito dinheiro. Então ele é uma referência financeira. Você olhando no livro de Provérbios, ele ensina como adquirir dinheiro na terra e no céu. Eu até fiquei zangado com uma Bíblia que eu preguei para ler. Enquanto eu lia um texto que falava sobre prosperidade na terra, a referência da Bíblia dizia assim, prosperidade espiritual, riqueza espiritual. Nós temos riquezas espirituais, mas os cristãos ignoram esta parte da Bíblia. Até o comentarista quem comentou aquela Bíblia, ele ignorou, e tinha textos que não tinha como ele fugir, ele não colocava referência. Vi em pouquíssimos textos ele colocar prosperidade terrena. Aí eu fui na concordância e no final só se remetia a passagens más, onde Jesus diz, não ame o dinheiro neste mundo, mas dê prioridade ao bem. Vós, fariseus e escribas, que dais o dízimo da hortelã, mas esquece do principal. Faça isto, mas não deixe de fazer aquilo. E quando eu leio Marcos 10, 29 a 31, que Jesus promete 100 vezes mais em tudo que você plantar no reino, naquela Bíblia não tinha nenhum comentário. Nenhum. Eu falei, nossa, mas a Bíblia está dizendo que... Quando eu li Salmo 112, versículo 3, que o salmista escreve, fazenda e riquezas haverá em tua casa, e a sua justiça permanece para sempre. É um rico justo, é um rico abençoado, que procura falar e anunciar da palavra de Deus. A sua justiça não tinha nenhum comentário. As pessoas ignoram esta parte do Evangelho. E Salomão, que é uma referência financeira, que ensina em praticamente todo o livro de Provérbios. Para você ter uma ideia, Salomão diz que o servo prudente, o funcionário bom,
dominará sobre o filho do seu patrão, que procede indignamente, e herdará heranças com os seus irmãos. Isso eu fico até arrepiado, isso me choca. Eu tinha acabado de ler este texto. Em 2 dias depois eu ouvi uma pessoa me dizer assim: sabe aquela pessoa? O pai dela odeia ela. E o ex-namorado dela, que agora vive com o pai, tem tudo com o pai. Tem tudo com o pai. Salomão disse isso: se você for aquele funcionário bom, o teu chefe, o teu senhor, ele tira tudo que ele ia dar para os filhos e te dá. Porque aqueles filhos procedem indignamente, não procedem com justiça. A Bíblia nos ensina, Salomão ensina isso, Provérbios 19:19, que quando você tolera um tolo, quando você aguenta uma afronta uma vez, você terá que tolerá-lo novamente. Ele não está dizendo para você confrontar, porque ele diz que quando alguém te afrontar, faça silêncio, saia e fuja do mal. Mas ele está dizendo que quando você tem um funcionário incompetente e mantém ele no teu trabalho, você terá que suportar aquelas afrontas constantemente. O serviço fora do prazo, desorganização, cara feia, clientes reclamando, e por isso o negócio não prospera, não vai para frente. Porque quem tolerou uma vez também tem que tolerar outra vez. Se você não sabe se colocar na posição de pai e bater no filho, quantas histórias você fala da mãe que diz: eu não aguento meu filho. Eu até ouvi uma mensagem do Malafaia, ele dizia assim, que ele era psicólogo, agora ele não atua mais como psicólogo, e a mulher falou: não suporto, eu não sei mais o que fazer com meu filho, não tem jeito, eu não sei. Ele falou: e quem que é o filho? Aí, porque ele tinha uma criança ali junto. Aí ele falou: é esse? O menino de 5, 6 anos de idade. Você não suporta ele, não aguenta mais ele te dominou. Ele ficou tão indignado com aquilo, Silas Malafaia, que ele falou: deixa ele lá em casa para ele ver uma coisa, se ele não vai aprender. Deixa ele lá em casa, que eu garanto para você que em pouco tempo ele volta santo para tua casa. Salomão ensina a bater no teu filho, para que quando ele ficar velho, ele não se desvie dos caminhos de Deus. Porque a vara não vai matá-lo, mas vai livrá-lo do inferno. Vai livrá-lo dos maus caminhos. Quando você aprende a ver este livro como um livro de aplicação pessoal, tua vida transforma. Porque sabedoria é a coisa principal. E aqui tem sabedoria. Adquire, pois, a sabedoria. Com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Essa palavra transforma a tua vida. Eu consegui convencer pessoas das verdades bíblicas que eu nunca imaginei que eu conseguiria, porque eu aprendi com Salomão formas de falar com as pessoas. A forma com que você fala com alguém determina a forma com que ela vai te admirar ou não, com a forma com que ela vai escutar o que você está dizendo. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu na terra. E ele está aqui, como teu mentor para te ensinar. Meu maior mentor é o Espírito Santo. É aquele que está toda hora aqui do meu lado e tudo que ele me instrui não falha. Tudo que ele me instrui não falha. E depois eu venho para este livro maravilhoso que foi inspirado por Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Que toda a escritura inspirada por Deus é proveitosa para corrigir, redarguir, instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então eu olho essa palavra e eu vejo Deus falando com Salomão para transformar a minha vida. Para transformar a minha vida. E por isso a mensagem que eu trouxe hoje se relaciona muito com sabedoria. E se você estiver pronto a ouvir, Salomão também diz que as minhas palavras são boas para aqueles que bem as entendem. Já teve vezes que eu falei coisas que as pessoas me interpretaram mal. Elas não souberam ouvir a minha intenção, porque o coração delas é mau. Elas queriam entender daquela forma. Elas me viam de forma má. E as mesmas palavras falei para outras pessoas e elas ouviram de forma boa. Nós somos seres humanos, nós erramos. Quando você lê Provérbios 26, 4 e 5, parece contraditório. Salomão diz: responda ao tolo segundo a sua tolice. Depois ele diz: não responda ao tolo segundo a sua tolice. Um tolo olha aquilo e fala: a Bíblia é contraditória. Então as palavras da Bíblia, elas são proveitosas para quem bem as entende. Abra o teu entendimento, tira da tua cabeça essa mentalidade padrão. Eu tenho que pensar assim, assim que são as coisas, é tudo desse jeito. Olha como ele me fala aquilo. Calma, calma. Não busque as tuas ideias e filosofias na Bíblia.
mas pergunte para ela o que é que você pode fazer e como mudar. E eu vou dizer mais uma coisa que eu preciso dizer, principalmente no meu ministério, quando eu vou falar com as pessoas, é de que elas podem confiar de que a idade delas não traz sabedoria. Jó 32, 8 e 9. Dizia eu, os grandes falem os dias e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem e a inspiração do Todo-Poderoso os faz sábios. A inspiração do Todo-Poderoso os faz sábios. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Não pense que por você ter cabelo branco, você sabe mais do que o teu filho. Não pense que porque você é mais velho que eu nunca vou estar certo e você sempre estará certo. E nem eu devo pensar que porque eu tenho um dom de Deus, eu sei mais do que outros. Nós somos constantes aprendizes e precisamos buscar o conhecimento. Se a sabedoria viesse com a idade, não haveria necessidade de eu ler a Bíblia ou ler livros. Eu já vi idosos que não creem em Deus e jovens que creem em Deus, idosos pobres e jovens ricos. A sabedoria, ela vem através de Deus. Você adquire sim a experiência com a idade e aprende coisas que não devem ser feitas, mas isso não quer dizer que você sabe as que devem ser feitas. E qual o caminho correto a se adotar? Eu já vi pessoas de idade, cada um dizer uma coisa. Um dizia algo e o outro algo completamente oposto. Nossa, a sabedoria não vem com a idade. Então não pense que porque você tem 80, 60, 40, 50 anos, você é mais esperto do que todos de 10, 20, 30, 40, 50 anos. Abra o teu entendimento, porque o Espírito Santo te traz sabedoria. Busque a sabedoria e ela vem até você. E ela te abraça, porque ela está gritando e clamando para estar do teu lado. Todos nós fomos criados para resolver problemas. Todos nós fomos criados para resolver problemas. E eu vou te mostrar isso nas Escrituras. A mensagem de hoje, o tema dela é a nossa missão na Terra. Esse é o tema que eu separei. Nosso desígnio na Terra, tua missão, teu chamado. Qual o teu desígnio na Terra? Para o que você foi chamado nesta Terra? Primeiro nós temos que entender que não somos nós que escolhemos o nosso desígnio, a nossa missão. Muitos dizem, não, eu que escolho. Eu que escolho se eu vou ser dentista ou se eu vou ser mestre de obra. Eu que escolho se eu vou ser advogado ou juiz. Não, eu que escolho o meu desígnio. Não, teu desígnio já foi escolhido por Deus antes que você se formasse no ventre da tua mãe. Antes disso, Deus te predestinou para ser algo, para ser alguém. Pastor, uns para profetas, outros para mestres, evangelista, ensinador, advogados, juízes, promotor, delegado. Deus já escolheu você para resolver um determinado tipo de problema. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Talvez na hora que eu disse, você foi predestinado, você se assustou. Porque infelizmente as pessoas pegam os assuntos bíblicos, contorcem eles, amarram e jogam outros assuntos que estão totalmente fora. Veja o que diz em Efésios 1:11. Neles fomos também escolhidos, preste atenção nessa palavra, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Nós fomos predestinados, escolhidos por Deus para ser algo. Antes de nascer. Lembra quando o anjo chega e fala com Manoá, pai de Sansão? Não te preocupes, porque eu tenho uma obra grande para este menino. Deus já tinha escolhido Sansão. Deus já tinha escolhido Davi. Deus já tinha escolhido Jeremias, Paulo, eu, a pastora, você que está aqui. Ele escolheu todos nós para um propósito específico. Isto é a predestinação de que está dizendo na Bíblia. É a vontade de Deus para o que você será. Mas Jeremias podia ter escolhido no meio do caminho não seguir a palavra de Deus. Isso não queria dizer que Deus não tinha escolhido ele para ser algo. E o maior problema dos cristãos é este: não entender para o que foram chamados.
Não existe nada mais devastador e mais destruidor na vida de um ser humano do que viver sem ser celebrado pela sua diferença. Sem você ser celebrado, recompensado, reconhecido pela tua diferença. Você tem diferenças, você tem habilidades que ninguém mais tem. E você conhece elas, você tem dons, você fala bem, você lê a palavra de Deus bem. Você é uma pessoa que tem sede de conhecimento. Você tem uma maneira extraordinária para vender produtos. Mas existe uma diferença. Quando você não reconhece qual é o teu chamado nesta terra, para o que Deus te escolheu, qual o teu desígnio, tua vida perde o sentido. E você fica desamparado, magoado, simplesmente porque não reconhece a tua habilidade. E agora eu quero contar algo maravilhoso, com o meu vô de novo. Você já parou para pensar, eu até mencionei aqui em outros cultos, que ímpios, pessoas que não servem a Deus, elas seguem esses princípios que Salomão aqui falam do começo ao fim. Do começo ao fim, a não ser quando ele coloca Deus e que o temor a Deus, mas seguem tudo. Quando diz lá, viste um homem diligente em sua obra, perante os reis será posto. E você olha os ímpios diligentes, e tendo dinheiro, sendo posto perante os reis. Aí você olha e fala, por que eu não estou perante os reis e ele está? Aí você fica bravo. E você não entende por que isso aconteceu. Cadê Deus na minha vida? Eu não sirvo tanto a Ele? O meu vô, quando a minha mãe era pequena, ele me contou isso. Ele olhou para ela e ele percebeu que ela tinha algumas habilidades, alguns dons, como ele provavelmente fez com os demais filhos. Eu perguntei específico da minha mãe, porque ela é minha mãe. E ele falou, eu via que ela tinha uma facilidade para convencer as pessoas onde ela estava, ela era agitada, estava no meio de todo mundo, liderando. E eu falei, ela tem jeito para estudar direito, para mexer com esta área. Ele viu aquilo nela. Olha como os princípios de Salomão estão sendo aplicados, sem ele conhecer os princípios de Salomão. E ele reconheceu aquela diferença, e passou muitos anos, isso ela era pequena. Ela entrou numa faculdade, não continuou, e ele falou, filha, por que você não estuda direito? Por que você não faz direito? Ela aceitou o convite dele. E ela falou, eu vou estudar direito. Ela foi estudar direito e Deus abençoou e multiplicou as bênçãos sobre a vida dela. Sabe o que Salomão ensina? Que o filho que ouve a instrução do pai é abençoado. O filho que ouve a instrução do pai é abençoado. E ainda mais, quando ele disse aquilo, ele reconheceu uma habilidade nela. Ele reconheceu o desígnio dela. A missão dela para a terra, o chamado dela, para que Deus tinha escolhido ela. Porque o Espírito Santo, como diz em Romanos 12, ele te dá dons e habilidades que ninguém mais tem. E é segundo a vontade dele, os critérios dele. Você olha às vezes algum filho, você fala, ele se parece com o pai, com a mãe, mas tem alguns que você fala, isso que não parece com ninguém. Ele é uma loucura, ele é meio... As características dele não combinam com a do pai ou nem da mãe. O Espírito Santo te dá dons. E o meu avô reconheceu aquilo porque ele era mais experiente do que minha mãe. Ela estava vivendo, ela era jovem, ela era nova, ela não tinha capacidade para discernir. Ela teve um mestre e mentor. Ela teve um mentor, ela escutou a voz do mestre dela. Provérbios 5, 7, 9, 12 a 13. Ela ouviu. Na multidão de conselhos os projetos se confirmam. Ela deu ouvido aos conselhos. Ele reconheceu o desígnio dela e disse, teu chamado é esse, quer seguir? Sem ter Deus envolvido na história. Deus estava tão envolvido, porque ele que criou tudo, mas sem o meu avô mencionar Deus na história. E ela obedeceu, seguiu e Deus abençoou a vida dela. Ele reconheceu o desígnio dele, o chamado dele para essa terra. Ele tanto reconheceu, porque ele foi vender roupa. E ele vendia melhor que todos. Ele disse que faziam fila para esperar, para ele vender. Embora ele tenha cometido erros na vida dele, que podem ter sido devastadores, não conheço os erros que ele cometeu, mas o que eu quis aprender com ele é aquilo que ele acertou, é onde ele acertou. E nós temos que fazer isso com as pessoas. Você precisa ter mentores. Quando Salomão fala de mestres, mentores, quem são os teus? Quem são os teus mestres, mentores? Uma vez eu fiz uma pergunta dessa, uma pessoa me dizia, o que é um mentor? A outra me disse, eu tenho aquele fulano como mentor. Então você, quando tem um problema, é a ele que você recorre, numa área específica.
Todos os dias você está ouvindo as instruções dele. Ele está sempre te criticando e apontando o caminho que você deve seguir. Ele é a tua referência. Você quer se tornar como ele. Eu quero ser como ele. Você está disposto a ouvir as instruções dele. Então esse seria o teu mentor. Mas aquele não era o mentor do homem para quem eu perguntei. Porque era apenas uma pessoa que ele admirava e gostava. Isso não é o suficiente. A minha mãe obedeceu o vô dela, o meu pai. O meu vô. Minha mãe obedeceu o vô dela. O meu vô obedeceu aquele gerente. Quando eu leio a história do pregador Mike Murdock, ele conta que ele ouviu a voz de Oral Roberts. Um homem extremamente rico, próspero, abençoado e usado por Deus para cura. Ele ouvia e obedecia tudo o que aquele homem ensinava para ele. Tudo. Ele menciona outros mentores, porque nós não dependemos apenas de um. Na multidão de conselheiros, os projetos se confirmarão. Quando você abre o teu coração para ouvir a voz de mestres e mentores, a tua vida tem ordem. Porque eles estão vendo, eles estão aonde você quer estar. Eles têm a visão de todo o caminho que você está percorrendo. Você não tem, você está lá dentro do caminho e não consegue enxergar por cima. Eles já passaram por aquilo. E eles alcançaram o objetivo. É diferente de quem passa por aquilo errando e não alcança nada. Ele não sabe o caminho certo, ele só sabe um caminho errado. Do que aquele que acertou na vida. E você pode usar ele como um mentor. Eu estava lendo a história de um outro americano, chama Steven Scott. E ele fala que ele teve 3 mentores. Um para as finanças e dois para as finanças e um para a área conjugal, familiar dele, para a vida familiar. E ele disse que ele teve tanto sucesso que em vendas, ele além de produzir mais de 2 bilhões de reais, ele conseguiu alcançar uma alegria na família dele. Porque ele ouviu mestres, ele teve orientadores. Quando a minha mãe estava passando apuro, no casamento dela, estava em dificuldade, ela foi ouvir a pregadora Joyce Meyer. Toda manhã, 7 da manhã eu acordava e via ela. Toda manhã, aquela mulher foi uma mentora para minha mãe. Ela tinha um casamento abençoado e ela pôde ensinar a minha mãe como ter um abençoado. E a minha mãe conquistou aquilo. Deus abençoou. Tudo foi criado para resolver um problema. O principal, reconheça o teu chamado nessa terra. Reconheça o teu chamado nessa terra. Eu, na mensagem de hoje, embora já bastante adiantado nela, eu não vou mencionar, pelo menos hoje, eu quero numa próxima mensagem, porque são muitos tópicos e muitos temas, como nós podemos alcançar os nossos sonhos. Eu sou novo, eu sou jovem, eu tenho 20 anos. Eu nasci em 1994, eu não sou de 80, 70, 60. Só que eu quero acertar na minha vida. E por isso eu quero ouvir pessoas boas, eu quero ouvir o que minha mãe me ensinar. Eu quero ouvir pregadores bons, eu quero aprender com Salomão. Eu quero aprender com pessoas cujo alvo que eu quero alcançar, eles alcançaram. Minha mãe chegou onde eu quero chegar, ela alcançou uma família abençoada. Enquanto ela errava, ela não era a pessoa apropriada para me dizer como ter um acerto naquela área, naquele ponto. Mas depois que ela conquistou e foi abençoada, naquela área, naquele ponto, ela é uma pessoa mais do que apropriada para me ensinar. Lembrando, olha que importante, 6 mandamentos na Bíblia ensinam sobre honra aos homens, que são os 6 últimos. E os 4 primeiros ensinam sobre honra a Deus. Não faça imagem de escultura, adora somente ao Senhor teu Deus, separa o dia do sábado. Todos estes são para honra a Deus. E os 6 últimos trata-se de honrar homens. Não mate, não roube, honra o teu pai e a tua mãe. E o primeiro com promessa é esse, para que te vás bem. Para que te vás bem. Para que te vás bem. Diga bem alto, eu quero ir bem na minha vida. Erga sua mão e diga, eu quero ir bem na minha vida. E vou honrar os meus pais. A partir do momento que você toma essa decisão, a tua vida vai bem. Eu vi a história da minha mãe, com pouco tempo de conversa com o meu avô, ela honrando os pais. Nós somos humanos, Eclesiastes 7:20, nós erramos, nós falhamos, mas não vivemos na prática do pecado, 1 João 3:9. Porque se eu não vivo na prática do pecado, eu posso ser chamado filho de Deus e semente dele. Tudo foi criado para resolver um problema, inclusive você,
que é o que eu mencionei. Inclusive você. O teu desígnio na terra é este: resolver problemas. Resolver problemas. Resolver problemas. Esse microfone resolve um problema. Essas caixas de som resolvem um problema. A iluminação, o data show, as cadeiras, os sapatos, os tênis, o pedestal, tudo isso resolve um problema. Tudo criado resolve um problema. Meus ouvidos ouvem, meu nariz cheira, meu olho faz com que eu veja, meus braços fazem com que eu alcance mais longe. Tudo resolve um problema, inclusive você. Quando você consegue reconhecer qual a tua função, você já parou para imaginar se a tua mão tentasse enxergar? Fechar os teus olhos e tentar ver com as mãos? Isso é inviável, não existe. É isso que acontece conosco. Nós tentamos fazer aquilo para o que não fomos criados por Deus. Romanos 12. Cada um tem uma função no corpo. Cada um tem uma função no corpo. E todos são importantes. Eu não posso olhar para o dedo e falar que não preciso dele. Porque ele me ajuda a pegar objetos pequenos. E se eu não tivesse o meu polegar, como que eu iria pegar os objetos? O meu dedo é tão importante quanto os meus braços. Eu dependo de todo o corpo para ter um funcionamento perfeito. Quando você reconhece para o que você foi criado, qual parte do corpo você é de Cristo, as tuas ações te levam a uma vida de sucesso extraordinário, na família e nos negócios. Na família e nos negócios. Salomão disse que olhou pela janela e viu um simples caminhando e indo atrás de uma prostituta. E ele falou que ele viu um boi indo para o matadouro. Quando nós estamos em uma vida adúltera, quando estamos adulterando com a nossa esposa, ou todos esses jovens tolos que vivem em festa e falam, nossa, esse mês sabe quantas? E passa números. Nossa, o mês passado, ele bateu o recorde. São bois que estão indo para o matadouro. Olha o histórico de todos aqueles que já passaram pela vida, estão com a vida do casamento destruída. E pergunte por quê. Porque foram bois que foram ao matadouro. Salomão disse isso. Se eles tivessem tido um mentor, que é Salomão, e ouvissem a instrução, eles podiam não ter errado. E Salomão fala tanto da mulher má, da mulher enganosa, que ele caiu nisso. Ele falhou nisso, porque ele sabia o perigo que tinha isso. E no momento em que ele escolheu não ser prudente, ele pecou. A sabedoria é a habilidade de discernir entre o bem e o mal. E a prudência é escolher o bem. Salomão era sábio, mas ele foi imprudente. Ele não escolheu o bem, ele escolheu o mal. Você ter um bom pai, um bom mestre, um bom mentor, não significa que você terá sucesso. Lembre-se, Salomão e Absalão eram filhos de Davi. Era o mesmo pai. Lembre-se que Judas e João tiveram o mesmo mentor, Jesus Cristo. Olha o fim deles. Não é o teu pai que vai te fazer alguém, é você. É você. Por isso é importante reconhecermos qual é o nosso desígnio nessa terra. É resolver problemas. O nosso chamado na terra é resolver problemas. Deus disse em Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhe auxilie. A mulher resolve o problema. Ela é a companhia do homem. Porque Deus disse que não era bom o homem estar só. A mulher resolve um problema. Em Salmo 127, versículo 3 diz assim, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Os filhos ajudam os pais quando estão velhos. Os filhos, quando alcançam mais idade, trabalham e ajudam a sustentar a casa. Pai, eu vou te ajudar agora. Mas Salomão fala que o desgosto do pai é o filho insensato. Veja que ele não fala que o pai sempre terá filhos sensatos, porque você não pode regrar a vida das pessoas. O teu filho pode escolher escutar uma namorada que não tem nada a ver com os ensinamentos que você passou para ele. E ele adotar aqueles procedimentos e abandonar 25 anos de ensinamento dos pais. Fala, não, essa mulher sabe mais que meu pai, eu vou seguir ela.
Homens e mulheres investem tanto dinheiro em namorada e em namorado, mais do que eles já investiram a vida inteira nos pais, que carregou na barriga, que gastou milhares de reais com educação, que suportou nos dias que você estava bravinho, emburrado, estava bravo, que te suportou naqueles momentos. Que falou, não, meu filho, que entrou dentro da escola para brigar com todo mundo, porque você estava errado. E você não gasta R$1 com teu pai, e gasta milhares com um namorado e uma namorada. Quem são os teus mestres e quem são os teus mentores? Quem são as vozes que você está escutando? Enquanto eu não for capaz de mudar a voz que você escuta, o teu futuro não é mudado. Agora, quando você falar, eu estou pronto para mudar as vozes que eu tenho escutado, aí eu consigo mudar. Eu não, Deus consegue mudar o teu futuro. Eu digo eu, porque a pastora, você, Salomão e grandes pregadores conseguem mudar as pessoas pelas palavras que vêm de Deus. Mas nós somos instrumentos de Deus. Entenda que até os filhos resolvem problemas para os pais. A esposa resolve um problema. Você foi nascido para resolver um problema. Descubra qual, e nas próximas mensagens será um dos temas. Talvez na próxima eu irei buscar mais na palavra de Deus quais são os segredos que Deus nos deu para descobrirmos quais problemas fomos chamados para resolver. Como descobri-los e como conseguimos alcançar a excelência. Embora eu não vá entrar nesses detalhes, eu separei um tópico para isso. O maior problema para a falta de sucesso é o foco do desígnio quebrado. O maior problema que os homens têm, que faz com que eles não alcancem o sucesso, é quando eles perdem o foco. É quando eles perdem o foco do desígnio deles. Deus te chamou para ser mão. Quando você começa a tentar ser os olhos, você fracassa, cai. Aí a sabedoria diz, em Provérbios 1:30, que a mim clamarão e eu não responderei. Vou dar risada na desgraça deles. Vou dar risada no teu sofrimento. Isso é forte. O desvio do simples os matarás. O desvio do simples os matarás. Fale isso comigo. O desvio do simples os matarás. Eu não quero ser simples. Simplicidade que Salomão está dizendo não é humildade. Não é você ser uma pessoa humilde, boa. É você ser um coitado, que não sabe de nada. Que não estuda a Bíblia, que não entende como alcançar sucesso na família, como educar os filhos. Você é um coitado. Você é um simples, você é um tolo, ignorante, porque não tem conhecimento. E a tendência do simples é ser destruído. Eu até entrei na internet, antes de vir, eu fui ler alguns comentários. Eu coloquei assim, Deus está no controle de tudo. Eu escrevi isso. E daí começou um monte de discussão. Se Deus está no controle, por que isso? Não, Deus está. Não, Deus não está. E eu fui lendo aquilo e analisando tudo aquilo. E eu me lembrei do livro de Salmos, capítulo 8. Eu só vou entrar neste assunto porque ele é fundamental para o nosso desígnio. Ele é fundamental para você montar o teu processo de crescimento. Sem esse entendimento, é igual você tentar ensinar um filho a fazer contas de expressões compridas e difíceis de fazer aquelas equações complicadas, matemáticas ou físicas, sem ensinar quanto é 1 mais 1, quanto é 5 mais 5, o que é mais, o que é menos, o que é multiplicação e divisão. Esse é um conhecimento essencial para que nós não sejamos simples e coitados. Em Salmos capítulo 8, versículo 5 diz assim: pouco menor do que os anjos o fizestes, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio, presta atenção nesse texto. Faze com que tenha domínio sobre as obras de tuas mãos, tudo puseste sob os seus pés. Quem está no controle da tua vida? Deste domínio sobre as obras de tuas mãos. Deus deu domínio para você sobre as obras das mãos dele. Salmo 115, a terra deu aos homens. A terra deu aos homens e os céus pertencem a ele. Salmo 115, 15. Quando você entende isso, você percebe que a oração não vai fazer com que as coisas aconteçam na tua vida. A oração vai trazer a instrução do Espírito Santo para que as coisas aconteçam em sua vida. A oração vai fazer você se comunicar com o teu mestre e mentor e falar para ele:
Meu mestre e mentor, meu gerente, como eu faço para se tornar um gerente de excelência? Meu mestre e mentor, como eu faço para educar o meu filho? Essa é a semente da oração. A semente para a instrução do Espírito Santo. A semente para a realização é a decisão. Porque são decisões que decidem riquezas. São decisões que o meu avô tomou que decidiram as riquezas dele. Não foi ele reconhecer Jesus Cristo, mas foram as decisões dele. Se Deus estivesse no controle da tua vida, quando a tua filha fosse estuprada, você tinha que ficar feliz, porque é Ele que controlou. Não, isso aqui é Deus, Deus está no controle, amém. Se Deus estivesse no controle da tua vida, quando um filho teu se envolve numa briga, entra em drogas, se afunda naquilo, você tinha que ficar feliz. Porque é Deus que controlou tudo aquilo, Ele está no controle, tudo está no controle de Deus, Deus está controlando tudo, fiquem tranquilos. A terra deste aos homens, os céus é dele. Tudo puseste debaixo das suas mãos. Faze com que tenha domínio sobre as obras de suas mãos. A terra está em nossas mãos. Eu escolho se eu chuto o púlpito ou não. E daí tenho a consequência de ter que pagar isso, me indispor com todos vocês, ser visto de forma má. É eu que controlo essa decisão ou Deus? Deus faz milagres. Existem momentos em que Ele move uma pessoa, em que Ele faz a perna da pessoa ser restituída, em que Ele fala aos seus ouvidos e impede que uma faca atravesse o teu coração. Existem os milagres de Deus, mas a nossa vida não é feita a todo momento de um milagre novo. Os milagres que existem na nossa vida são os sucessos que Deus vai programando para a nossa vida. Quando eu escolho entrar nas drogas, não houve milagre ali, foi uma decisão minha. Isso é importante de entender, por quê? Porque por pensar que Deus controla tudo, os cristãos deixam de fazer as coisas, deixam de tomar decisões. Se Ele estivesse no controle de tudo, qual seria a recompensa pela minha diferença? Pelo que eu faço diferente dos demais? Pelo que você faz diferente de todos? Quando você aprende essa verdade, você está pronto para agir de acordo com as instruções de Deus. Agora, em Salmos, embora nós tenhamos lido tudo isso e parece chocante, nossa, eu achava que Deus controlava a minha vida. Em Salmo 140, se Deus controlasse a tua vida, teus filhos eram sempre 100% educados e não precisava Salomão dizer, bata nele. Compre o conhecimento, porque Deus controla. Em Salmo 143, 10, o salmista escreve. Salmo 143, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade. Ensina-me a fazer a tua vontade. Ensina-me a fazer a tua vontade. E por que tão chocado que eu fiquei com esse assunto, eu estou escrevendo um livro que trata de todas as recompensas da sabedoria e separei uma parte onde consta todas as passagens bíblicas que eu encontro que diz que nós devemos obedecer à instrução de Deus, que Deus nos guia, que Ele não conduz o nosso carro. Uma vez eu li, deixa Deus controlar o carro para você. Não, não. Ele é meu copiloto, Ele me diz para onde ir, porque as decisões quem toma sou eu. As minhas decisões decidem o meu futuro. Por isso que Paulo diz, quem semeia pouco, pouco também colherá. Semeie e você receberá. Ensina-me a fazer a tua vontade. Guia-me por terras planas, teu bom Espírito. Guia-me, guia-me, Espírito Santo, me guia. Por onde eu tenho que ir, Espírito Santo, meu mestre e mentor? Agora eu vou ler bem rápido, já estou encerrando. Em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo que os reis saem para a guerra, ensinou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabe. Davi mandou todo mundo fazer guerra, todo o povo de Israel entrar em guerra. Porém Davi ficou em Jerusalém. Mais adiante, aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando. No terraço da casa real, e viu no terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E vocês já sabem o fecho dessa história. Davi não foi para a guerra, ele estava passeando no palácio. Davi foi chamado para lutar, para a guerra. O desígnio dele era esse, essa era a parte do corpo que ele era. Ele era novo, ele matava leão e urso.
Ele ficou um pouquinho mais velho, matou Golias. Ficou mais velho, destruía os filisteus, ele matava Saul, os milhares, e Davi as dezenas de milhares. Era Davi, era o batalhador, quem ia para a guerra, vamos destruir. Aquele dia ele não foi. Ele não cumpriu o desígnio dele na terra. Viu a consequência? Ele viu uma mulher muito formosa. Aí ele manda matar o marido dela e fica com ela. E tem um fracasso em toda a sua vida familiar. E é acabado. Deus perdoou, ele se restaurou, mas ele colheu o que ele plantou. Se Deus estivesse no controle da vida dele, ele não teria feito aquilo. Deus te instrui. Aprenda isso. As decisões são tuas e são minhas. As decisões são tuas, se você irá ou não escolher educar o teu filho. E com isso, você consegue perceber algo importante para o teu desígnio. Quem tem que tomar os passos é você. 1 Coríntios 7:20. Cada um fique firme na vocação em que foi chamado. Davi não ficou. Cada um fique firme na vocação em que foi chamado. Cada um fique firme na vocação em que foi chamado. Para encerrar, eu quero dizer algo que comove meu coração. E há poucas semanas atrás eu ainda estava orando sobre este culto. E o Espírito Santo me instruiu para fazer um desafio em todos aqueles que estão aqui. Todos. Aqueles que quiserem aceitar e ouvir. Que o Espírito Santo abençoe e ilumine, e eles irão colher. Eu falei com um amigo meu há mais ou menos 6, 7 meses atrás sobre a importância da sabedoria. Hoje eu li uma postagem dele sobre sabedoria. A vida dele transformou da água para o vinho não fermentado. Da água para o vinho. A vida dele mudou. Ele foi transformado porque ele entendeu a sabedoria. Ele não é sábio, eu não sou sábio, mas ele está buscando a sabedoria. Ele não está naquele grupo de pessoas que Salomão coloca como tolos. Ele está naquele grupo de pessoas que Salomão chama sábios, que são os que buscam a sabedoria. Esse amigo meu, a história dele é nova. A visão dele é nova. Quando ele passa por um problema, ao invés dele cair, chorar e ficar mal, ele levanta o rosto e fala: é agora que as grandes coisas vão acontecer. Por mais chocante que pareça, depois que meu pai morreu, foi o período que eu mais aprendi as coisas. Será que eu estou feliz com a morte dele? Jamais. Me entristece saber que ele não está mais do meu lado e que eu podia ter aprendido muito com ele. Mas foi na aflição que habilidades que eu tinha, que eu não sabia, apareceram. Elas não estavam sendo reconhecidas. Tinha um livro na minha casa, é neste livro que eu me inspirei essa mensagem, chamado O Desígnio. A gente tinha esse livro em casa desde o ano de 2008. E eu nunca li o livro. Em 2013, em março, julho, eu peguei o livro para ler. E depois de 6 meses, toda a minha visão, não só do Evangelho, como da vida, mudaram. Eu alcancei coisas que eu jamais imaginei que eu ia alcançar. Eu vi resultados em pessoas que eu jamais imaginei que eu iria conseguir alcançar. O Espírito Santo me deu ideias e instruções que não existe algo mais satisfatório que eu posso dizer para você do que estar ao lado do Espírito Santo, conhecendo que Ele é uma pessoa que caminha ao teu lado. Conhecendo que Ele é um verdadeiro companheiro para você. Isso é que transforma a vida das pessoas. A sabedoria. Eu não sou sábio, mas quando eu passei a ver a sabedoria de forma diferente, quando eu vi que o livro de Provérbios não é um livro poético, eu entendi muita coisa. Se você trouxe uma caneta, anote isto agora. Abacuque 2, Deus disse assim: escreve a visão e torna clara, para que o que o correndo passa possa ver, porque ela ainda falará, e ela falará até o fim. E certamente ele virá, não tardará. Isso em Abacuque capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. É muito melhor você escrever do que você tentar memorizar. Até uma das coisas que eu aprendi com um dos livros que eu estava lendo, chamado Os Segredos da Jornada. Quando você der uma instrução para um funcionário teu e ele não anotar, não espere que ele vai executar aquilo.
Não espere. A chance é mínima dele executar aquela tarefa. Porque melhor do que a tua memória é um papel onde está escrito, você pode recorrer a todo tempo e ver 100% daquilo que foi dito. Então é importante que nós tenhamos um sistema para gerenciar tudo aquilo que aprendemos. Um caderno, algum aplicativo em telefones, smartphones, em tablet. É importante que você gerencie as suas informações. Isso foi tão bom para mim, depois que eu aprendi, eu comecei a anotar as coisas importantes que eu lia em um livro, que eu escutava alguém falar. Quando eu fui preparar esta mensagem, eu falei, nossa, tinha alguma coisa nesse sentido que eu li. Eu digitei na busca de um aplicativo chamado Evernote no meu celular, e ele encontrou uma palavra dentro de uma foto que eu havia tirado do livro. Eu fiquei até surpreso, falei, nossa, olha onde ele encontrou, dentro da foto ele achou a palavra. E eu consegui me remeter àquele assunto e lembrar de tudo aquilo. E assim, a minha mensagem aqui passa a ter mais conteúdo. Ela passa a ter mais fundamento, porque eu não estou recorrendo simplesmente ao que eu acho, mas ao que eu aprendo da Bíblia. Com Salomão, eu anoto, este livro que eu estou escrevendo chama Recompensas da Sabedoria. São tantas que em cada versículo de Provérbios eu estou encontrando uma. Saúde para os ossos. Uma vez eu fiz um teste e eu falei algumas palavras que eu havia aprendido que traziam saúde para os ossos. Aquela pessoa para quem eu falei foi curada. As palavras curam. É uma das recompensas da sabedoria. Saúde para os ossos. Discernimento da mulher que está te enganando e da mulher que é boa. É outra recompensa. Riqueza no céu. É uma recompensa. Salvação. Libertação. Amor. Paz na família. Filhos bons. Tem tantas, tantas. E quando eu passei a anotá-las, quando eu precisava, eu tinha elas. Então anote aquilo que você considera importante para o teu sucesso. Para que você não esqueça. A tua memória, se ela não for uma memória fotográfica que grava 100% de tudo que você vê, ela vai te deixar na mão na hora que você precisa. A minha mente tem que ser usada para criatividade, não para memorização. Eu quero ter criatividade com ela e o que eu preciso memorizar eu gravo, eu coloco o áudio, eu falo, depois eu escuto. Nós temos essa oportunidade hoje de gravar o áudio. E nós falamos 9, 10 vezes mais rápido do que escrevemos. Então eu não posso perder o meu tempo. Anote isto. São alguns conselhos sobre o desígnio tirado da Bíblia, que vieram, e todos esses tirados da Bíblia com a inspiração de Deus, porque é Ele que inspirou essa palavra nos livros canônicos. Eu até estava ouvindo uma mensagem sobre a veracidade da Bíblia, por que acreditar nela? E eu fiquei impressionado com toda a fundamentação. E se um dia vocês tiverem oportunidade de ler e aprender sobre isso, compensa, não porque você duvida da Bíblia, porque além da tua fé crescer, você ainda tem argumento para aqueles tolos e insensatos. Faz parte dos livros canônicos, e eles estão aqui inspirados por Deus. 2 Timóteo 3,16. Conselhos sobre o teu desígnio. Busque mentores. Esse é o número 1. Busque mentores. Provérbios capítulo 4. Salomão tinha Davi como mentor. Davi tinha Saul no início e Samuel. Quando deu problema e Saul tentou matar Davi, Davi correu para Samuel contar tudo. Ó Samuel, o que aconteceu? Samuel era o mentor de Davi. Olha quem era o mentor de Davi. Olha quem se tornou. Olha quem era o mentor de Salomão. Olha quem Salomão se tornou. Olha quem era o mentor de João. Olha quem João se tornou. Número 2. O que te entristece indica algo para o que você foi criado para resolver. O que te entristece indica algo para o que você foi criado para resolver. Martin Luther King tinha ódio de ver o racismo. E ele foi usado para acabar com aquilo nos Estados Unidos. Aquilo angustiava ele. Aquilo entristecia ele. Era algo para o que ele foi criado para resolver. Me entristece em ver as pessoas ignorar o livro de Provérbios. Eu fui escolhido para falar sobre o livro de Provérbios. O que você odeia indica algo para o que foi criado a corrigir. O que você odeia indica algo para o que foi criado a corrigir. É muito parecido com aquilo que te entristece. Você tem ódio de ver a determinada atitude. Você foi escolhido para resolver aquele tipo de problema. Isso é um indício, uma boa pista para que você descubra para o que você foi criado.
O que você odeia indica algo para o que foi criado a corrigir. Número 4. Você não cria, isso é importante. Você não cria teu desígnio, você descobre-o. Você vai descobrir o teu desígnio e não criar ele. Ele já foi criado por Deus. Você pode tomar decisões diferentes daquelas que Deus já quis para você. Mas quem já escolheu antes que te formasse no ventre da tua mãe foi Deus. Para o que Ele quer que você seja, aonde Ele quer que você esteja. Reconheça e você terá sucesso. Sem dúvida, o meu vô reconheceu na minha mãe e ela obedeceu. O meu vô reconheceu nele e obedeceu o mentor dele. Ele teve sucesso. Então você não cria o teu desígnio, você o descobre. Próximo. Teus inimigos são um auxílio para apontar qual o teu desígnio. Teus inimigos são um auxílio para apontar qual o teu desígnio. Quando você olha um inimigo e grita, você é muito sem educação, viu como você gritou? Você fala, epa, eu grito mesmo. Ele é uma pista para te mostrar como corrigir aquele problema. Para você não mais gritar. Então ele é um auxílio para apontar qual o teu desígnio. Eu preciso agir assim. E quando ele diz, pare de tentar arrumar isso, você não vai conseguir, olha para você, você fala, epa, eu vi inveja ali. Eu estou aqui no lugar certo, tem inveja aqui. Eu estou conseguindo. Ele é um auxílio para te levar para o teu sucesso. Próximo, o maior erro que você pode cometer é quebrar o foco. É quebrar o foco. É quebrar o foco. Davi quebrou o foco e não foi para a batalha. Ele deveria ter ido para a batalha. Ele quebrou o foco. Ele foi criado para aquilo. Ele quebrou o foco. Esse é o pior erro que você pode cometer. Romper com o teu foco. E não permanecer no caminho do teu desígnio. O foco é rompido principalmente com mulheres. Principalmente com uma namorada, com um amigo insensato, anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Provérbios 13, 20. E reconhecimento do desígnio exige humildade. A humildade precede a honra. Vocês querem saber de um homem mais humilde do que José? José era humilde, ele contou tudo aqueles sonhos, contou tudo aquilo para os irmãos dele. Foi humilde ainda em depois receber os irmãos de volta. Trabalhou bem para Potifar, foi caluniado, foi preso, ajudou o copeiro. A conversa é tão importante que quando ele conversou com aquele copeiro e padeiro, ele fez com que ele fosse capaz de chegar a estar do lado de Faraó. E fosse o homem mais rico ali. E ajudasse a família dele. Aqueles que dizem que não gostam do dinheiro e não valorizam o dinheiro, eles não gostam de ajudar as pessoas. Eles não têm prazer em criar boas experiências para as pessoas. Eles não se importam com os outros. Porque José só transformou a família dele porque ele tinha dinheiro para fazer aquilo. Porque ele tinha dinheiro para fazer aquilo. Porque ele tinha dinheiro para conseguir comprar comida e manter todo aquele povo. Ele era humilde. E Salomão diz que a humildade precede a honra. A humildade vem antes da honra. Antes de você ser honrado, seja humilde. Você olha, eu já contei essa história, aquele funcionário humilde que tratava bem todos os clientes, um dos clientes chegou lá e contratou ele, paga 40 mil por mês para ele trabalhar nas filiais dele. Por quê? Ele era humilde. Chega um homem rico e que quer contratar um novo empregado, entra numa concessionária de carro e o empregado está mal-humorado. Ele, isso eu não contrato, jamais. Eu estou me sentindo mal falando com essa pessoa. Aí ele olha o outro sorridente, resolvendo todos os problemas para ele, convencendo ele de tudo com honestidade e integridade. Ele contrata aquela pessoa. Humildade. E para encerrar, eu não esqueci do desafio, daquilo para que quem estiver disposto, que receba e entre neste desafio. Ao ler o livro de Provérbios, eu aprendi a importância da sabedoria. Sabedoria é a coisa principal. A sabedoria grita, vá, busque ela e ela te honrará. Com tudo isso que eu falei, eu estou até montando todo este livro com base nas recompensas que ela traz para a tua vida. Eu quero que todos aqueles que estiverem dispostos a serem sábios, a se tornarem águias no Evangelho, a serem novas pessoas com sabedoria. Sabedoria. Se você tiver sabedoria dentro da tua casa, você convence o teu pai das tuas ideias. Você convence os teus irmãos. Você convence o teu filho, a tua esposa,
Você consegue convencer um cliente a comprar algo que você quer. Isso está na Bíblia. É uma das recompensas da sabedoria. A persuasão. Adquira sabedoria. Todos aqueles que querem ler um capítulo de Provérbios durante todos os meses. O livro tem 31 capítulos. Os meses têm 31 dias. Alguns meses têm 30 dias. Nesses você lê 2 capítulos no final. Todos aqueles que quiserem ler um capítulo de Provérbios com um bloco de notas, com um caderno, com um tablet, com um celular, anotando tudo aquilo que eles estão falhando, que você está falhando e precisa mudar, se coloque de pé. Todos os que estão dispostos a fazer esse desafio, não precisa ser todos, apenas aqueles que estão dispostos a ler um capítulo de Provérbios todos os dias, durante todos os meses, e anotar aonde estão falhando. Com isso, você vai aprender tudo aquilo, que maravilhoso. O Espírito Santo vai trazer sabedoria sobre a tua vida de uma forma tão extraordinária, que você vai agradecer a Deus por ter escrito o livro de Provérbios todos os dias da tua vida. Quando muitos dizem assim, escuta, você fala tanto de Provérbios, você esqueceu de João 3,16, porque Jesus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito? Isso não é importante? Eu acredito que essa pessoa, ela se esqueceu de que os membros têm funções diferentes, que o meu ouvido escuta e o meu olho vê. Existem uns que foram chamados para profetas, outros para evangelistas. Quando você pensa em Benihim, você não pensa em João 3,16. Você pensa nos textos que te ensinam sobre cura física. O mesmo quando você pensa em Valdomiro Santiago. Cura. Embora você possa criticar ou não, você vê ali as curas acontecendo. E é a primeira ideia que vem na tua cabeça. Quando você ouve falar sobre um pregador igual Billy Graham, a primeira coisa que vem à tua cabeça é João 3,16. Cada um tem um chamado. Não critica quem não tem o teu chamado. Quando você vê alguém cantar, você fala, por que ele não está pregando? Ele devia pregar, e de pregar o evangelho. Não critique quem não tem o teu chamado. Por isso que Salomão fala, aqueles que ouvem bem as minhas palavras, receberão a recompensa. Todos vocês que estão de pé, coloque as mãos no coração. Salomão ensina que a verdadeira sabedoria vem de Deus e Ele dá àqueles sinceros de coração. Eu sou um homem, Paulo Bichara, sou um homem pecador, falho, que tenho muitos erros. Só que eu quero corrigir os meus erros. E você se tornando uma pessoa sábia, você vai conseguir observar nas pessoas as coisas boas que elas podem te trazer. Com essa leitura, você vai transformar a tua vida. Eu garanto para você que ao você corrigir num papel, dizer, nossa, Salomão está dizendo, não ame o sono para que não empobreças. Abre os teus olhos para que te farte de pão. Se você fala, eu sou um preguiçoso, fico a tarde inteira dormindo e a noite inteira também, e só quero saber de dormir. Anote aquilo, corrigir este ponto. Quando Salomão diz, viste um diligente em sua... Salomão não contratava pessoas tristes. Eu fui em uma padaria pouco tempo atrás e o dono da padaria me disse assim, eu não sei o que acontece com esses funcionários, eles não querem trabalhar. Como me impressionou aquelas palavras. Aquele mesmo funcionário pode ser um cristão que está na igreja aqui ou em alguma igreja, chega em casa e fala, Deus, por que eu não prospero? Por que eu não tenho uma promoção? Por que eu não sou gerente? Porque você está triste trabalhando, você reclama do horário, você chega atrasado. Se você estiver pronto para ser um funcionário diferente, você arruma um emprego em qualquer porta que você bater. Viste um diligente em sua obra, perante os reis será posto. Eu não sou diligente, anote. E vocês estão entrando em uma aliança. E Deus vai honrar esta aliança. O simples fato de se levantar já mostra a disposição e a humildade de ouvir a palavra de Deus e receber essa verdadeira sabedoria. Não olhe o livro de Provérbios como um livro poético. Espírito Santo, todos aqueles que se colocaram de pé, todos aqueles que estão prontos a entrar neste desafio, que o Senhor honre eles, como o Senhor disse em Deuteronômio 28, e em Marcos 10, em Marcos 4, que será 100 vezes mais e 1000 vezes mais do que aquilo que eles plantarem no reino. Porque eles estão plantando a tua palavra. Nós iremos, Espírito Santo, todos os dias ler um capítulo deste livro. Ler um capítulo deste livro com um papel do nosso lado, ou com um aparelho eletrônico,
e anotar onde estão as nossas falhas para corrigi-las. E a verdadeira sabedoria entrará em nossa alma de uma forma que ninguém poderá competir conosco. E a inveja estará destampada na nossa cara. E reconheceremos os maus e os bons. Saberemos discernir entre o bem e o mal. A decisão que podemos e não podemos transformar. Porque sabedoria é tomar as decisões que o Espírito Santo que está do nosso lado tomaria. Aleluia. Todos vocês que se levantaram, não deixem de cumprir isto. Vocês fizeram um voto com Deus e vocês não são tolos, vocês irão cumprir. O Espírito Santo vai te honrar e vocês trarão aqui na igreja o testemunho. Vocês virão aqui e dirão: Pastora Cleusa, eu quero contar um testemunho. A sabedoria me mostrou como lidar com a minha esposa, meu casamento transformou. As palavras doces convencem. Provérbios. Quando você falar com a sua esposa com palavras doces, você convence ela a acreditar em você. A persuasão é uma das recompensas da sabedoria. Ela é diferente da manipulação que pretende usar o mal, mas ela traz a palavra de Deus para a tua vida. Podem se assentar. Eu já encerrei, eu só quero passar para todos aqueles que levantaram, ou mesmo os que não levantaram, que quiserem anotar, 6 perguntas que você deve fazer antes de escolher um mentor para a sua vida. São 6 perguntas que eu anotei. Todas elas, se você procurar no meu site, ou se você quiser conversar comigo, eu consigo fundamentar cada uma delas na Bíblia. Eu só não trouxe o fundamento bíblico de cada uma, porque esse não é o tema da mensagem, iríamos demorar muito para falar sobre isso. Mas anote-as, e se você tiver dúvidas sobre qualquer uma delas, pode me procurar, porque eu quero resolver o teu problema. Eu estou na terra e quero resolver problemas, e quero te ajudar. Eu podendo, eu farei. Primeira pergunta: qual o grau de sucesso que o teu mentor alcançou? Qual o grau de sucesso que o teu mentor alcançou? Analise um mentor. Você quer ter um mentor? Que sucesso que ele teve aonde eu quero ter? Eu quero um mentor para o casamento. Qual é o sucesso dele no casamento dele? Qual o sucesso que ele alcançou naquela área? Número 2. Qual a legitimidade das informações que ele te passa a respeito dele mesmo? Ele mente sobre a credencial dele? Sabia que existem muitos preletores e muitos palestrantes que compram certificado de PhD e ensinam sobre casamento? E o casamento dele já foi 5 vezes destruído? Eu vi um caso desse. E ele instrui pessoas, compra um certificado para psicólogo e vai lá instruir pessoas. Mentem a respeito de quem são e do que conseguiram. Qual a credibilidade da informação dos teus mentores a respeito deles mesmos? Qual a legitimidade das informações que ele transmite dele mesmo? Número 3. Trata-se de um homem ou de uma mulher de integridade? Salomão fala muito sobre a integridade. O que é integridade? Aí eu falar: deixa eu dar um jeito, tem um sócio aqui, eu vou dar um jeito de tirar um dinheiro dele aqui, ó. Quer ver? Ele nem vai ver. Ah, esse cliente aqui nem notou o dinheiro aqui, ó, eu vou sempre trocar. Ele não é íntegro. Eu vou mentir para o meu pai, vou pegar o dinheiro do meu pai sem pedir. Meu pai pediu para eu fazer algo, não vou honrá-lo. Meu pai não sabe de nada, eu sou mais esperto que o meu pai. Qual o nível de integridade do teu mentor? Número 4, ele demonstra ser uma pessoa sábia, insensata ou tola? Ele é sábio ou ele é tolo, insensato? Vive tomando decisões que comprometem ele, grita com todo mundo, é bravo, tem pavio curto, estoura por qualquer coisa? Ou ele é sábio? Ou ele te convence, ou ele transmite amor, paz, pelo menos naquela área que você busca a mentoriação dele. Número 5, ele ou ela tem tido uma constante melhora na área da mentoriação? Por exemplo, você quer um mentor para te ajudar a educar os teus filhos. E você está vendo que o teu vizinho está conseguindo educar os filhos dele. Você fala: nossa, aquele menino ali era tão mal, ele está melhorando aquele filho. Você chega no vizinho e pergunta: como que você fez isso? Ele é um possível mentor para você. Ele está tendo uma melhora na área que você precisa de ajuda. E por último, quais vozes ele escuta? Quem são os mentores dele? Quais vozes ele escuta? Sabe como que eu conheço uma pessoa? Pelas vozes que ela escuta. Quando eu vou conversar com alguém e ela menciona fulano, ciclano, eu falo: agora eu já sei o tipo de pensamento que ela tem. Quem que ela adota, o que ela acredita.
E dependendo das pessoas que ela vai citando para mim constantemente, eu saio da conversa na hora. Por quê? Porque os mentores dela são maus. E eu não quero maus mentores para minha vida. E você se torna em quem você acredita. Eu gosto de dar o exemplo do Neymar. Quem é fã do Neymar fica igualzinho o Neymar andando na rua. Parece que eu estou vendo o Neymar. É magro, tem o cabelo igual, fala igual, tenta jogar bola igual. Eles vão se tornando iguais. Quando eu fui numa igreja, eu vi um pastor falando praticamente idêntico ao pastor Silas Malafaia. Malafaia é o mentor dele. Quem é o teu mentor? Amém? Se coloquem de pé, chama a pastora para fazer uma oração. Muito obrigado a todos vocês que ouviram essa palavra. Guardem as palavras da sabedoria, porque elas vão e já estão transformando a tua vida a partir do momento que você se dispôs em buscá-la. Teu site. Ele vai estar colocando no site o vídeo e o texto.